8:40. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus vinha caminhando, a multidão o apertavam de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando ao Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E, diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: Senhor, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Amém? Aqui logo no início do texto a gente pode perceber que para a gente receber as coisas de Deus a gente precisa ter algumas coisas. A gente tem que ter ação, fé. Porque a gente não pode querer buscar as coisas de Deus e ficar parado, sem ter fé. E o texto nos conta que Jesus estava voltando, e tinha uma grande multidão esperando ele. E ele voltava de uma cidade, do outro lado do lago da Galileia, onde ele operou um grande milagre, que foi quando ele expulsou o demônio daquele homem e mandou que eles fossem para os porcos. E aquele povo não era judeu, eles não conheciam, e eles, vendo o que Deus fez, tão grande milagre que Deus fez, eles ficou preocupados. Então decidiram colocar Jesus para fora daquele lugar. E ele voltando, e o Jairo, um pai de família com uma filha, vendo que sua filha estava muito doente, logo ele era uma pessoa que já conhecia a palavra de Deus, como ele era chefe da sinagoga, e naquele tempo os chefes das sinagogas eram as pessoas que davam o decorrer do culto, que organizavam o culto. E ele viu a saída de Jesus, e logo ele correu para os pés de Jesus. Ele correu até Jesus para buscar o que ele precisava. Não está na Bíblia, mas eu creio que ele chegou, começou a orar, pegou a mão de Jesus. Jesus, vamos comigo na minha casa, eu preciso que o Senhor vá comigo. A minha filha precisa do Senhor, ela está morrendo. Por favor, mestre, me ajuda. E conta que quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, no meio da multidão, aquele monte de pessoas que estavam esperando ele naquele lugar, também tinha uma mulher que já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha e não parava de sofrer. O texto nos fala que mais e mais ela sofria com as coisas que estavam acontecendo, com as buscas que ela estava buscando nos médicos, e nada se resolvia. Mas ela tinha ouvido de falar de Jesus. Ela tinha ouvido de falar de Jesus. Então somente ela falou, dentro dela, aquela pessoa, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me cura. E no meio daquela multidão todinha, no meio do aperto, ela correu, tocou em Jesus. E o texto nos fala que imediatamente ela foi curada. E Jesus, percebendo, vendo que dele tinha saído poder,
ele perguntou, ele falou, alguém me tocou. Como era muita gente que o apertava, que cercava naquela multidão, os discípulos, Pedro, Jesus, como alguém só pode falar que alguém te tocou? Olha o tanto de gente que te aperta, olha o tanto de gente que está atrás do Senhor. E ele, eu senti que alguém me tocou, eu senti de mim sair do poder. E quando você toca em Deus, quando você reconhece que o poder de Deus é maior, Ele sabe o que você precisa. Oh, glória, aleluia. E Jesus perguntando, e essa mulher? Creio que na época a pessoa que tinha a doença dela não podia tocar nas outras pessoas, porque era considerada impura, e as outras pessoas que ela tocasse também ficariam impuras. E Jesus perguntando, quem me tocou, ela foi. Eu creio, por causa da multidão, foram muitas pessoas que tocaram em Jesus naquela hora, naquele lugar. Mas todos tiveram medo. Ninguém falaram que foi ele. Mas ela, com a fé que ela teve, ela foi e falou, fui eu, Jesus. Eu toquei no Senhor porque eu preciso disso. Acontecia isso comigo. Eu estava nessa tal situação. E na mesma hora que eu toquei no Senhor, eu pude sentir que eu fui curado. E Deus somente falou para ela que a fé dela que foi que curou. Foi certo. E ainda no meio daquela multidão, no meio daquele tumulto, vem um empregado de Jairo, da casa de Jairo, e fala para ele, não perturbe mais o mestre, a tua filha já morreu. E isso, para nós que somos pais, eu imagino como ficou o coração daquele homem naquela hora. Eu creio que na hora ele já ficou meio de lado, ficou preocupado, já não queria, já não estava vendo mais tanto assim a solução para o problema dele. Mas eu creio que imediatamente, naquela hora, já não foi mais Jairo que estava segurando a mão de Jesus. Foi Jesus que estendeu a mão para Jairo e falou, vem, creia, não tenha medo, que a tua filha não morreu, ela apenas dorme. Aleluia. E consta que, um texto que Jesus pegou Jairo, pegou os 3 de seus discípulos e foi para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, havia já o culto fúnebre. Ele já tinha aquelas pessoas, alguns que choravam, outros que lá faziam barulho, porque naquela época era normal, às vezes, as pessoas contratar alguém para fazer esse tipo de serviço. E Deus, o repreendendo, falou para eles, por que vocês choram? Por que tanta bagunça? A menina não morreu, ela está dormindo. E aquelas pessoas ali perante a situação que eles estavam vendo, eles estavam presenciando a menina morta, eles não quis crer, eles não falou assim, ela morreu, quem vai poder trazer ela de volta? E eu creio que muitas daquelas pessoas creram dessa forma. Mas Jesus já tinha um plano dele, já sabia o que ele ia fazer. Ele pega os discípulos dele, o pai e a mãe da menina, e entra para o quarto dela. E no texto fala que ele chega diante da menina e dá a mão e chama, menina, levante. E a menina logo se levantou, logo em seguida. E as pessoas vendo, o pai e a menina vendo aquilo, eles ficaram maravilhados. E queria logo já sair falando do acontecimento. Jesus falou, não, dê para ela de comer e não conta nada para ninguém. Muitas vezes na nossa vida a gente está buscando as coisas do Senhor. E quando as coisas não vêm, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, não dando muito a questão da nossa fé, brigando pela causa do momento, do acontecimento, esquecendo que é um Deus todo-poderoso, que luta por mim, por você, que trabalha por mim e por você. Obrigado, meu Deus, vamos colocar logo os maravilhoso. nossos olhos na circunstância, no problema, achando que o problema que tem para nossa frente é maior do que Deus, quando não é, quando nós sabemos que temos um Deus todo-poderoso, que trabalha, que opera ao nosso favor, que é por mim, é por você. Basta ser somente obediente, ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele, o Todo-Poderoso. Aleluia! Não há problema que esse Deus não possa resolver, não há circunstância que esse Deus possa
não possa vir resolver. Não há documento, não há papel, que para esse Deus não há nada do impossível. Esse Deus é maior, Ele está acima, está sobre todas as coisas. E João 11:40 diz somente assim: se tu somente crer, verás a glória do poderoso Deus. Se tu somente ter fé, não importa, meus irmãos, o problema, não importa o tamanho, a causa, a mediação do seu problema. Deus, esse é o Todo-Poderoso. Ele é o Esse é o que tem primeiro controle de toda a situação. Oh, glória, Se Ele coloca você no problema, não é que para eu e você desanime, mas sim que eu e você busca de Deus a vitória no problema. Como eu aprendi ontem aqui no ensino, Deus é o Deus que trabalha no problema. Deus é o Deus que opera nas circunstâncias que você não tem condição de fazer. Busca de Deus quando você achar que você não pode, quando você vê que você não tem mais capacidade para resolver o problema. Busca em Deus, não busca no homem. Confia somente em Deus. Deixa Ele agir, deixa Ele operar pela sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele tem plano para vir para você. Em nome de Jesus, irmãos. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Andarai,